Dando continuidade ao livro A Árvore da Família, como nascem os sobrenomes? Toda família tem um nome. De uns tempos para cá, as famílias passaram a ser identificadas também por um sobrenome. Família Silva, família Tanaka, família Moraes, família Santos, família Lee e tantas outras mais. Escrevi de uns tempos para cá, porque essa história de sobrenome é bem recente. Até a Idade Média, que é um tempo atrás, as pessoas tinham apenas os nomes. Era um jeito de chamá-las e de distingui-las, de saber, né, dentro de uma comunidade ou de uma família. Por exemplo, meu nome completo seria apenas Maísa. E dessa época que estamos falando, o número de pessoas era pequeno. Só que a população foi aumentando e aí começou a confusão. Imagina quando um visitante chegava a uma aldeia e perguntava por alguém. Havia muitas pessoas com o mesmo nome. Na Inglaterra, no século XIV, por exemplo, 2 em cada 3 homens se chamavam Henry, William, Robert, John ou Richard. Por isso, era preciso explicar qual deles estava sendo procurado. Procuro John, filho do William, ou John, um marceneiro, e até mesmo o Richard, que mora perto do rio. Dessa necessidade de diferenciar pessoas com o mesmo nome, surgiram sobrenomes. Veja a seguir algumas das formas que as pessoas usavam para classificar, identificar ou trazer o sobrenome. Por exemplo, associação ao local de nascimento ou de moradia. Olha só, várias formas que eles usaram para identificar sobrenome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma era associação ao local de nascimento ou de moradia. O outro é a referência a tipo de plantação do local onde a pessoa morava ou frequentava. O outro, características físicas. O outro, profissão. O outro, derivação do nome do pai, né? Vinha do nome do pai. O outro, homenagem. O outro, proteção contra perseguições. Vamos começar por associação ao local de nascimento ou de moradia. Se o sujeito morasse em Braga, cidade portuguesa, seria chamado Guilherme de Braga. Outras cidades e regiões viraram sobrenomes bem conhecidos, como, por exemplo, Cardoso, Coimbra, Guimarães, citando apenas alguns exemplos. Pesquisados acreditam que, por causa disso, passaram a exigir também os de e da, após o primeiro nome da pessoa, como podemos ver no caso de Alexandre da Macedônia. Referência a tipos de plantação do local onde a pessoa morava ou frequentava. Dessa maneira, surgiram sobrenomes, como, por exemplo, Oliveira, onde se cultivava azeitonas, Pereiras, peras, macieiras, maçãs e por aí vai. Características físicas. Felipe o Belo é um exemplo, assim como Calvo, Careca, Grande, entre outros. Muitos sobrenomes referentes a animais surgiram por semelhança com traços de personalidade das pessoas. Leão, Carneiro, Lobo. Tinha também os da profissão, o sobrenome inglês Taylor, por exemplo, significava alfaiate. O sobrenome alemão Schneider tem a mesma tradução. Por falar em alemão, o sobrenome do campeão de Fórmula 1 Michael Schumacher quer dizer sapateiro. Derivação do nome do pai. Esse tipo de sobrenome é chamado de patronímico. Patronímico, aquele que deriva do nome do pai. Fernandes seria o filho de Fernando. É o mesmo caso de Rodrigues, filho de Rodrigo. Esse tipo de sobrenome é comum na maioria dos países, tendo apenas a terminação ou o início diferentes. E a homenagem. No Brasil, os negros africanos trazidos para o trabalho escravo usavam o sobrenome dos seus proprietários ou eram batizados com nomes de origem religiosa, como Batista ou Jesus. Isso também era comum entre os sertanejos mais pobres. O avô do ex-presidente do Brasil, José Sarney, por exemplo, era empregado de um certo Sir Neil. Proteção contra as perseguições. Muitas pessoas com sobrenomes judaicos os alteravam para se proteger de perseguições. Alguns traduziam, outros reduziam, outros aumentavam sobrenomes originais. Muitos adaptavam a língua do país para o qual migravam. Por exemplo, farmer, que significava religioso, tornou farmer, fazendeiro em inglês. A função do sobrenome, que é de manter laços e traçar a história e a cultura de uma família, em muitos casos foi deixada de lado. E os índios têm sobrenome? A chegada dos colonizadores portugueses, quem, né, colonizou, conquistou aqui o Brasil,
e o contato com os índios acabou levando a tradição de usar sobrenomes também para as aldeias. Os índios escravizados, a exemplo dos negros africanos, adquiriram seus sobrenomes de padres, benfeitores, padrinhos e até mesmo de seus senhores. O povo indígena, em alguns casos, também determinou esse sobrenome. Potiguar, em Tupi-Guarani, significa comedor de camarão. Por causa disso, vários descendentes da tribo dos Potiguares adotaram o sobrenome Camarão quando foram batizados. O mais famoso deles foi Felipe Camarão, um herói do Rio Grande do Norte. Os sobrenomes mais populares. Veja só como é curioso observar de onde surgiu tanta popularidade, né? Como que se tornou tão conhecido. Smith é um sobrenome que nos Estados Unidos é mais popular, é o Smith. Existem aproximadamente 3,3 milhões de Smiths por lá. Esse sobrenome foi traduzido por várias línguas. Em português, Smith quer dizer ferreiro. Em árabe, é o sobrenome Haddad. Em francês, Lefebvre. Yang. Na China, o governo enfrenta um sério problema com os poucos mais de 100 sobrenomes para 1,31 bilhão de habitantes. Existem 93 milhões de pessoas com sobrenome Yang, o mais comum no país, seguido de Li, 92 milhões, e Zhang, 87 milhões. Então, primeiro é Yang, depois vem o Li, depois vem o Zhang. Silva. A origem do sobrenome Silva é um dos mais populares do Brasil. É controversa. Sabe-se que Silva foi utilizado há milhares de anos no Império Romano como uma espécie de apelido para se referir aos cidadãos que vinham da selva. Silva, em latim, significa selva, floresta ou bosque. Muitos portugueses passaram a utilizar esse sobrenome quando a Península Ibérica foi invadida pelos romanos. Com a chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, um grande número de Silvas desembarcou por aqui. Para ajudar na popularização, muitos escravos vindos da África, sem sobrenome, passaram também a incorporar o Silva. Há, entretanto, outro fator que pode ser contribuído com a difusão desse sobrenome. Os portugueses que chegavam aqui recebiam um complemento ao sobrenome original, Costa, para os que iam ao litoral. Silva para os que iam ao interior. Então, os portugueses que chegavam no Brasil, que tinham Costa, eram os que iam para o litoral, e Silva para os que iam para o interior. Levando em conta que o maior número de escravos concentrava-se nas fazendas do interior, o Silva sofreu um aumento considerável. Santos. No Brasil, era muito comum as famílias escolherem seus sobrenomes para homenagear santos religiosos, como Conceição, Assis, Aquino, Santos. Aliás, era o sobrenome inicialmente dado às pessoas que nasciam no dia de Todos os Santos, que é 1º de novembro. Outra origem é uma referência à religião da Sierra de los Santos, em Andalucia, na Espanha. Depois de tantos exemplos, busque a origem de seu próprio sobrenome. Foi assim que descobri o meu, Zakizuki. Na verdade, soube de 2 histórias, por isso não sei qual é a verdadeira. Papai conta que vovô dizia Zakizuki é o nome de um pássaro muito rápido que não para quieto. Já meu primo americano Boris conta outra história completamente diferente. Ele diz que existia um sujeito na Síria, um dos nossos ancestrais, antepassados, no passado, que morava numa cidade que chamava Zak. Com frequência ele viajava para outra cidade, Zuki. Foram tantas viagens de Zak a Zuki que seu sobrenome tornou-se Zakizuki. Adoro as 2 versões. Qual é a verdadeira? Então, uma versão é que era um pássaro que ele era muito rápido, né? E a outra que era contada lá na Síria pelo sujeito dos antepassados, de que tinha uma cidade Zaki e a outra Zuki. Como eles faziam muito essa viagem, levando o sobrenome de Zakizuki. Mudança de sobrenome. Para montar a árvore da sua família, é muito importante descobrir o nome original dela. Isso porque alguns sobrenomes sofreram alterações e os motivos são diversos. Muitas vezes, imigrantes mudavam os sobrenomes para serem mais aceitos no país, para onde haviam seguido. Outros, por motivo de racismo, que é preconceito, trocavam ou o traduziam. Outro exemplo comum era adaptar nome e sobrenome a outro idioma. Por exemplo, eu era de Portugal, vim morar no Brasil, então eu adaptava meu sobrenome para o idioma daqui. De volta às origens.
Tem gente que viaja para conhecer o lugar onde o pai ou o avô nasceram. As cidades antigamente não eram tão grandes como hoje em dia. Por isso, conhecer esses locais é ainda mais emocionante. É uma boa oportunidade também para procurar documentos que falem de antepassados mais antigos, do passado. Já imaginou a sensação de descobrir os nomes ou os documentos de seus bisavós, trisavós, tataravós? O mais fascinante mesmo é que você poderá viajar para outras cidades ou outros países, por outras épocas, apenas por meio das histórias da pesquisa. Sem sair de casa, você vai viajar no tempo e no espaço. Então, olha só, aqui são brasões, tá vendo? Para que serviam os brasões? Ó, esse era o brasão de Pedro Álvares Cabral. Para que serviam os brasões? Você já ouviu falar em brasões? O que significa falar em heráldica? É a ciência. Você já ouviu falar em heráldica? É a ciência que estuda os brasões. Os brasões representam famílias ou organizações e surgiram para facilitar a identificação das pessoas nos campos de batalhas ou em torneios. E o que isso tem a ver com a árvore genealógica? Para os genealogistas, encontrar o brasão de uma família pode dar pistas preciosas e levar a grandes descobertas. É possível saber a posição da nobreza, riqueza ou a ração de origem. Por exemplo, agora que você já sabe o que é brasão, já reparou a quantidade de figuras que ele pode apresentar? Nós vamos ver aqui. Elmos, animais, vegetais. Repare que há cores diferentes, desenhos de castelos, torres, cruzes. É tanta coisa para olhar e para decifrar. Então, olha só. Esse era o brasão que identificava a família Pero Vaz de Caminha. Esse era o brasão da família Essa. Esse era o brasão da família Coutinho. Esse era o brasão da família Ferreira. Esse era o brasão da família Gama. Esse era o brasão da família Faria. E esse, um exemplo do brasão da família Cunha. Como eu plantei a minha árvore? Quando fiquei grávida do meu filho, resolvi montar a árvore da nossa família, de presente para ele. Não precisei de pá, terra ou muda. Muda quando a plantinha é pequenininha. Só de muita pesquisa. Está sendo uma experiência maravilhosa. Em primeiro lugar, é curioso saber que existem parentes meus espalhados pelo mundo inteiro. A internet ajudou muito nessa procura. Quando iniciei a minha pesquisa, coloquei o nome da família em sites de busca. Comecei pelo sobrenome do papai, Zakizuki, e fiz muitas descobertas. Uma delas é que minha família tem até uma Miss na Colômbia. O nome dela é Paola Zakizuki. Ela tem 23 anos e nasceu na ilha San Andrés. Encontrei outros 2 parentes na Colômbia. Alejandro Zakizuki, engenheiro naval, mora em Cartagena. E Carlos Zakizuki, também engenheiro, vive em Bogotá. Eles sempre me convidam para passar as férias por lá. Boris Zakizuki, o que me contou a história do sobrenome, lembra-se? É médico e mora numa cidadezinha próxima de Nova York, nos Estados Unidos. Tem 3 filhos. Começamos a nos corresponder por e-mail e ele chegou a me visitar em São Paulo. Reuni toda a ala brasileira e da família para recepcioná-lo. Apesar de morarmos na mesma cidade, quase não nos encontramos. Estavam 22 Zakizukis em minha casa. Por coincidência, Boris está há bastante tempo traçando a árvore genealógica da família Zakizuki. Durante o encontro, fiquei cruzando a minha árvore com a dele e encontramos o galho que unia as 2 pontas da família, o meu bisavô Youssef e o avô dele, Nicolas. Eram irmãos. Olha só que incrível! Estamos sempre em contato por e-mail, trocando histórias, fotografias ou mesmo receitas. Não vejo a hora de conhecer toda a família. Quem sabe poderíamos nos reunir em alguma cidade? Teria de ser um local bem grande para caber todo mundo. Minha árvore está ficando linda, grande e muito rica de histórias. Percebi que montar uma árvore da família é uma maneira muito legal de reforçar os laços que temos com os nossos antepassados.